Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade àquele nosso bate-papo, né, sobre o equilíbrio. Na aula passada nós dividimos o equilíbrio em duas partes. Equilíbrio estático, onde nós já debatemos, né, sobre a postura estática. E hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio dinâmico, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o exame da marcha. Tudo bem? Antes de tudo, é preciso pensar o que é necessário para que a gente consiga caminhar. E eu já posso adiantar para vocês que é necessário que a primeira coisa a gente consiga ficar em pé de forma estável. E para ficar em pé de forma estável, nós já vimos na aula passada que era necessário então a propriocepção, as funções vestibulares, a visão e o cerebelo. Então todos eles serão pilares essenciais também aqui na parte do equilíbrio dinâmico. Além disso, é necessário também que o paciente tenha uma força muscular e também tônus muscular de forma harmonizada, para que nenhum grupo muscular prevaleça em relação ao outro. Dessa forma, eu consiga ter uma marcha de forma uniforme. Além disso, se eu for pensar, é necessário também em que toda a minha formação motora ela ocorra de forma, digamos assim, harmônica, de forma simétrica. E quem modula, né, essa função motora nada mais são que os núcleos da base. Então, os núcleos da base também entrarão aqui como pilar essencial para ter uma boa marcha. Então, já consegui agora entender quais eram os pilares essenciais para o equilíbrio dinâmico. E vamos entender agora a parte da fisiopatologia. Com relação à fisiopatologia da marcha, a primeira coisa que nós devemos entender é: para o caminhar, eu uso musculatura estirada esquelética. Então, eu tenho um movimento voluntário. Logo, primeiro penso nesse movimento. Depois, existem alguns interneurônios que nós temos lá no nosso mesencéfalo e também na medula, que eles são geradores centrais de padrões, de informações. E esses geradores, né, lá centrais de informações padronizadas, o que eles vão fazer é modular informações que irão ocorrer nos grupos de neurônios motores inferiores. Então, essas informações que irão modular o meu motoneurônio inferior vai fazer com que o meu neurônio motor secundário, que é o inferior, ele consiga dar a ordem, dar a função para que o meu músculo consiga contrair. E aí, de forma harmonizada, eu conseguirei ter então um movimento muscular. Dessa forma, irá existir a minha marcha. Então, de forma bem linear, é isso. Primeiro, nós vamos ter então esses geradores, esses propagadores aí de informações que irão modular os motoneurônios secundários, que eles sim irão executar a informação. Contudo, quem irá modular esses interneurônios que estão propagando a informação são estruturas como, por exemplo, o cerebelo e também os núcleos da base. Caso eu tenha uma disfunção em qualquer uma das etapas desse circuito, eu terei uma alteração na minha marcha. Ou seja, em outras palavras, se eu tiver uma lesão dos meus núcleos da base, eu terei uma marcha anormal, uma marcha patológica. Se eu tiver uma alteração no meu cerebelo, eu terei uma marcha patológica. Se eu tiver, por exemplo, uma alteração da propriocepção ou uma alteração da minha via vestibular, eu terei uma marcha patológica. Isso quando eu tiver, por exemplo, os olhos fechados. Se eu tiver, por exemplo, uma alteração do meu membro inferior, do meu motoneurônio inferior, eu também terei uma alteração na minha marcha. E aqui fica claro, já começa a perceber, né, que qualquer uma dessas alterações eu irei gerar padrões de marchas diferentes. Mas os tipos de marchas nós iremos ver à medida que a gente for trabalhando cada uma das grandes síndromes. Ou seja, quando a gente tiver uma aula de síndrome extrapiramidal, né, com as síndromes parkinsonianas, nós vamos ver como é a marcha parkinsoniana. Hoje, meu objetivo com vocês é que ao final dessa aula vocês tenham compreensão de como é uma marcha normal e de que, caso exista uma alteração nesse grande circuito, eu vou ter uma marcha patológica. Isto é o que eu quero que saia daqui nessa aula de hoje. Tudo bem? Vamos lá começar então? Então vamos começar a aula de hoje. Primeira coisa, nós vamos ter que ter já aqui a ideia de onde se inicia e onde se termina a avaliação de uma marcha, né? O ciclo da marcha ele vai se iniciar com o toque do calcanhar do membro inferior dominante
e vai terminar com o toque do calcanhar do membro inferior não dominante. Wellington, qual é o membro dominante? Não sei. Não sei qual é o teu membro dominante. Muda muito de pessoas para pessoas, tá? Mas normalmente cada pessoa tem o seu membro dominante de forma involuntária. Sempre que você começa a sua marcha, você começa a caminhar, a maioria das vezes você vai começar com um membro inferior. Se você começar a parar para reparar isso aí, digamos que é o membro inferior direito. Sempre que você começar a sua caminhada, você vai iniciar tirando o membro inferior direito do chão. Quase sempre isso vai acontecer. Algumas vezes você vai tirar o esquerdo, beleza, mas na maior parte das vezes você vai tirar o direito. Isso caso o direito seja o teu lado dominante. Mas dê uma olhada aí, eu não sei qual é o seu. O meu eu sei como é o direito. Mas beleza. Então já sei onde inicia e termina o ciclo, né? Começa com o toque de calcanhar e termina com o toque de calcanhar. Este ciclo da marcha ele vai ser dividido em duas etapas, digamos assim. Nós vamos ter o chamado período de apoio e a fase de balanço. O período de apoio vai ser dividido em 4 partes. A fase de balanço eu também vou dividir em 4 partes. E é assim que eu quero que você organize aí no teu caderno, no teu resumo. Tudo bem? Vamos lá, começando então com a fase de apoio. E a fase de apoio ela fez o seguinte: primeiro eu vou tocar meu calcanhar, então primeiro eu vou ter que ter o contato inicial. Depois o meu pé ele vai, digamos que, se acomodando no chão, de forma em que eu vá fazendo esse repouso na orientação posterior ou anterior. Então eu vou começando a apoiar, né, a parte posterior do meu pé e vou chegando até a parte anterior do meu pé. Primeiro eu tenho então o contato inicial, depois eu tenho a fase aqui de carga, onde eu consigo realmente botar o peso do meu corpo, né, para ser sustentado. Depois eu vou ter agora o apoio médio e por último o apoio terminal. Tudo isso aí vai comportar então a parte do período de apoio, que nada mais vai ter como função a sustentação do peso do corpo. Eu já tinha comentado lá na aula anterior que para a gente ficar em pé é necessário que a gente consiga sustentar o nosso peso. E isso vai entrar também aqui na parte da marcha. Tudo bem? Bora lá então. Segunda parte que nós iremos avaliar dentro deste ciclo vai ser o período de balanço. E quando eu falo de balanço, tanto vai ocorrer no membro inferior quanto no membro superior. Tudo bem? Eu vou dividir também em 4 etapas. Nós vamos ter primeiro o pré-balanço, depois o balanço inicial, balanço médio e por último o balanço terminal. Tá? Pré-balanço, balanço inicial, balanço médio e por último balanço terminal. A função desse período de balanço nada mais é que avançar o membro inferior para que a gente consiga caminhar para frente. Essa é a ideia. Com relação ao membro inferior, então primeiro a gente vai tocar o membro inferior no chão, vai repousar ele. Quando eu estou terminando de repousar o meu pé direito, o meu pé esquerdo está começando a sair. Isso é de forma involuntária. Estou terminando de apoiar o pé direito, o pé esquerdo já está começando a sair. Tá? Então, à medida que o meu pé esquerdo vai tocar, o meu pé direito está saindo. E dessa forma nós vamos ter uma caminhada. Tudo bem? Com relação aos membros inferiores e membros superiores, né, como um todo, na verdade, nosso momento pé, o que vai acontecer é, primeira coisa, você vai caminhar, você vai avançar uma distância X, não sei qual é, digamos que seja 1 metro. Você avançou uma distância de 1 metro com o teu membro inferior direito, e você vai ter que depois avançar uma distância de 2 metros com o teu membro inferior esquerdo. Ou seja, caminho a distância X e em seguida eu vou caminhar a distância 2x, para que assim eu consiga avançar. Caminho X, depois 2x, depois 2x, 2x sempre em relação ao que eu estava antes. Tudo bem? X, 2x, x, 2x, x, 2x, e assim vai. E assim eu consigo caminhar para frente. Com relação a esse avançar, caso eu tenha uma alteração ou da velocidade, ou então da distância em que eu esteja fazendo essas passadas, eu vou ter uma alteração na minha marcha, vou ter uma marcha patológica. Na marcha normal, né, o paciente vai caminhar X, depois 2x. Em algumas marchas patológicas, o paciente vai caminhar X e em seguida X novamente. Ou seja, como se um pé estivesse acompanhando o outro, um pé acompanhando o outro, um pé acompanhando o outro. Isso acontece muito, por exemplo, na marcha parkinsoniana, em que a impressão que você tem é que um pé está tentando sempre acompanhar o outro e nunca ele consegue avançar em relação ao outro.
Tudo bem até aí? Então, eu avaliei comprimento, eu avaliei já o tempo de passada e também a velocidade com que eu vou fazer essa caminhada. Isso também é muito importante. Então, são aspectos que você vai avaliando na medida que você olha o teu paciente, tá? Mas tá, ué, você já falou isso aí, mas eu quero saber já como é que eu faço o exame. Calma, um passo por vez, né? Literalmente um passo por vez. Outra coisa que é interessante a gente saber aqui é que para que a gente consiga caminhar, é necessário que exista um centro gravitacional. Da mesma forma que a gente conseguia, precisava dele para ficar em pé. Nosso centro gravitacional, ele fica ali imediatamente anterior à nossa vértebra S2. Eu costumo brincar, você é bobo, né? Eu costumo brincar que é o coração, né, ali da nossa marcha. Onde é que está o centro gravitacional? Está no coração da marcha. Está em S2. Eu sei, é uma besteirinha, mas eu usei muito isso aí para memorizar. E tá aqui uma dica que eu sempre uso e vale a pena também usar para decorar. O nosso centro gravitacional ele fica imediatamente anterior à vértebra S2. Quem vai fazer então esse controle desse centro gravitacional, que ele não deve mudar muito. Ele vai estar sempre mudando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas não pode mudar demais. Quem faz esse controle é a pelve. Então, balançar da pelve vai fazer com que eu mantenha o meu centro gravitacional no mesmo canto. Por sua vez, existem algumas condições, como por exemplo, o paciente que tem uma miopatia, que ele tem uma disfunção motora proximal da pelve e ele meio que não consegue mais agora controlar esse centro gravitacional, ou seja, a pelve lá vai ter que se movimentar muito em busca de conseguir manter esse centro gravitacional. E é como se o paciente caminhasse rebolando. Isso é uma marcha patológica, tá? Nós vamos discutir melhor quando a gente tiver uma aula de síndrome, dentro das zonas de síndrome, uma aula de miopatia, nós vamos ter a aula de miopatia, nós vamos ter a formação dessa marcha patológica lá. Por hora, é válido apenas saber, nós temos o centro gravitacional, que fica imediatamente a vértebra S2, e que cabe à pelve, né, ficar mantendo ali o centro gravitacional ali naquela região, sem variar muito sua posição. Beleza? Vamos olhar agora então aqui esse vídeo, e que nesse vídeo o que é que nós temos então? Nós vamos ver o primeiro paciente ele está caminhando, né, tocando o calcanhar primeiro ao chão, depois o pé vai repousando, o outro pé já estava saindo. Nós temos o avançar, né, o balançar, né, a fase de balanço vai acontecendo de forma simultânea, em que avança o corpo para frente e os membros superiores, existe um balanço contralateral em relação ao avançar do membro inferior. Isso tudo que vai acontecendo. Eu consigo caminhar com os olhos abertos, eu consigo caminhar com os olhos fechados. A parte anterior do meu pé, ela vai sair do chão de forma simétrica em relação ao outro pé. Cada pé vai sair do mesmo jeito, sempre, 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 sempre. Caso eu tenha uma disfunção, por exemplo, eu estiver fazendo muita força para sair do chão, ou então se eu percebo que no momento que eu vou sair, é como se eu estivesse arrastando esse dedo pelo chão, isso aí já é um indicativo inicial de uma marcha patológica, na verdade, de um pé em gota, um pé caído. Então, a saída do chão, ela também vai ocorrer de forma assimétrica, tudo bem? A assimetria seria, então, esse primeiro sinal de um pé caído. Mas nós vamos ver também isso aí quando nós estivermos tendo uma aula, né, das síndromes dos motoneurônios inferiores. E a gente vai ver cada uma dessas grandes lesões, tá? Essas neuropatias, tanto superiores quanto inferiores, vamos ver cada uma. Normalmente as do membro superior não geram alteração da marcha, mas do membro inferior vai gerar sim alteração da marcha. Existe também esses movimentos excessivos da pelve, que eu já falei para vocês que vai ocorrer em uma marcha com alteração, quer seja, por exemplo, de uma miopatia proximal. Existe esse encurtamento da marcha que nós vamos ter, por exemplo, aí, tanto na marcha parkinsoniana quanto em acometimentos bifrontais, também nós vamos ter isso aí. E a diminuição do balançar dos membros superiores também podem existir em marchas patológicas. Eu falei para vocês que o membro superior deveria caminhar junto com o membro inferior. Então, caso exista uma marcha em passos curtos, né, como nós tínhamos lá no parque, que eu já te falei para vocês, existe também o balançar, digamos assim, quase que ausente dos membros inferiores. É como se nós estivéssemos engessados nos membros superiores. Isso vai acontecer, por exemplo, na hemiparesia, na marcha parkinsoniana,
em que o paciente tem uma diminuição do balançar dos membros superiores, tudo bem? Então, essa é a marcha normal. É uma marcha em que eu primeiro começo tocando o calcanhar, vou dividir então em 4 partes esse apoio do pé, vou avançar esse membro superior, esse membro inferior, quer dizer, também em 4 partes, né? O pré-avanço, o avanço inicial, o avanço médio, o avanço terminal, sendo que o dedo, né, ali os pododáctilos, eles vão saindo do chão sempre da mesma forma, um pé em relação ao outro. Eu vou andar uma distância X e com o outro membro vou andar uma distância 2x. Os membros superiores eles irão balançar sempre de forma harmônica, né, mas contralateral com o meu membro inferior. Eu consigo caminhar com os olhos abertos, eu consigo caminhar com os olhos fechados. E agora sim, nós vamos entender como é que se dá a avaliação da marcha, beleza? Eu já sei o que eu tenho que olhar, mas vamos fazer agora, sabe como é que a gente vai fazer esse teste? Primeira coisa que você vai ter que fazer é, o paciente já estava descalço, porque você fez o equilíbrio estático com o paciente descalço. Da mesma forma, o paciente que vai ter que estar descalço. Ah, mas eu não fiz o equilíbrio estático, vou direto para o equilíbrio dinâmico. Então, manda o paciente ficar descalço. O exame se dá com o paciente descalço. Lá no Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas, como nós fazemos, como nós não temos salas tão grandes, a gente pede para que o paciente saia e o paciente fique ali no corredor, ali na parte de trás da sala. Então, vai sair pela portinha dos fundos e vai ficar naquele corredor. E aí você vai pedir que um colega fique lá na frente esperando o paciente e você vai solicitar com que o paciente caminhe da sua distância, da sua posição até a posição em que o seu colega está, da forma que ele consiga caminhar. E o paciente vai caminhando da forma que ele achar que é o normal para ele. Contudo, se você sentir que o paciente tem uma dificuldade de caminhar, você imediatamente vai ali proteger o paciente, sempre na lateral do paciente, com os membros superiores, protegendo o paciente. Da mesma forma que você protegia lá no teste de Romberg. Você vai protegendo o paciente caminhando, né, junto com ele, vai protegendo para cá, para evitar que ele caia. E sempre olhando os olhos dele. Porque existem algumas marchas em que o paciente ele não consegue caminhar, por exemplo, olhando para frente. Só consegue caminhar olhando para o chão. Isso existe. Então você foi até a posição, você vai solicitar que o paciente retorne, tá? E o retorno também é muito importante, porque vão existir algumas marchas patológicas, que nós vamos ver mais à frente, em que o paciente, na hora de voltar, ele não consegue retornar ao seu campo gravitacional, e ele vai ter que retornar em bloco. Por exemplo, o paciente que tem Parkinson, né? A marcha parkinsoniana acontece assim, o paciente faz esse retorno em bloco. Você vai olhar, avaliar também o retorno do paciente, e você vai pedir com que ele retorne até o ponto inicial lá que você iniciou a avaliação. Beleza. Pedi com que o paciente fizesse isso com os olhos fechados. Vou solicitar agora que o paciente faça o mesmo com os olhos abertos. Com relação aos olhos abertos, se eu estiver investigando, por exemplo, uma vestibulopatia, né? Ou, por exemplo, vou botar vestibulopatia, seria o principal aqui que eu iria avaliar. E eu quero avaliar se, por exemplo, eu fiquei na dúvida ali no meu teste de Romberg, o paciente estava meio caindo para o lado esquerdo, por exemplo. O que eu posso fazer é, olhe uma linha no chão, nas cerâmicas, por exemplo, eu peço com que esse paciente ele caminhe, né, em cima dessa linha, o paralelo a essa linha, né, com os olhos abertos, beleza. Depois eu pedir para o paciente fazer a mesma coisa com os olhos fechados. E em relação a essa linha, o paciente ele vai começar a tender a caminhada para a esquerda, ao lado afetado. E aí o paciente vai se distanciando cada vez mais dessa linha. Isso pode ocorrer, tanto por exemplo, uma lesão vestibular, unilateral, por exemplo, numa lesão de hemisférica, de cerebelo também, unilateral, também isso pode ocorrer. Mas isso iria acontecer, por exemplo, tanto com os olhos abertos ou fechados, na questão cerebelar. Na aula passada eu falei para vocês do teste de Romberg, que o paciente ele tinha uma lesão, por exemplo, paciente vestibular unilateral, e ele tendia a queda para o lado afetado, né? Eu não quis nem adentrar muito com outras coisas que seriam avaliadas, mas eu até posso acrescentar aqui agora. Outra coisa que o paciente faz, ele vai inclinar a cabeça para o lado afetado, vai rotacionar o queixo para o lado que está sadio, o ombro do lado afetado vai fazer o movimento anterior e também superior. E é como se o paciente, ainda no Romberg, ele caísse assim, dessa forma. O paciente, então, durante o exame da marcha, quando eu peço para ele fechar os olhos, ele também vai tender a lateralidade e ele também vai tender dessa forma, inclinando a cabeça para o lado afetado, rotacionando o queixo para o lado que está sadio,
inclinando o queixo tanto para cima quanto para frente do lado afetado. O queixo não, o ombro, desculpa. O ombro tanto para cima como para frente, tá? E é por isso que o paciente vai caminhar se distanciando da linha. Então isso tanto você poderia observar lá no exame de equilíbrio estático, quanto você conseguiu observar agora no equilíbrio dinâmico. Então eu solicitei que o paciente caminhasse, primeiro fosse e voltasse com os olhos abertos. Solicito que o paciente vá e volte com os olhos fechados. Caso exista necessidade, eu posso sensibilizar o exame. Da mesma forma que eu sensibilizei lá no teste de Romberg. Lembra que eu pedi para fazer, por exemplo, a posição de tandem, que era o pé ante pé? Eu posso pedir que o paciente agora caminhe pé ante pé, na chamada marcha tandem. E aí eu vou sensibilizar o exame. Caso eu esteja pensando, por exemplo, em uma lesão de nervo periférico, por exemplo, assim, uma lesão de nervo tibial ou uma lesão de nervo fibular comum, por exemplo, eu posso solicitar que o paciente ele caminhe apenas na ponta dos calcanhares ou então apenas nas pontas dos pés. Isso é uma forma de sensibilizar o exame. Mas a sensibilização você vai utilizar de forma individual, à medida que você tenha dúvida no teu exame. Tudo bem até aí? Então, solicitei de forma descalça que o paciente caminhasse com os olhos abertos, depois com os olhos fechados. Se necessário, eu sensibilizei ali com uma marcha tandem, uma marcha na ponta dos pés, uma marcha na ponta dos calcanhares, não sei, sensibilizei de alguma forma. Em seguida, durante a caminhada, o trajeto do paciente, fui avaliando tudo, quer seja a posição dos membros superiores, o balançar dos membros superiores, a velocidade do movimento, a distância do que um membro inferior caminhava em relação ao outro, né? Com relação se a base dos meus membros inferiores estava precisando ser alargada ou não, né? Eu avaliava se esse paciente estava conseguindo caminhar em linha reta. Então, assim, vou avaliar o paciente por completo. Cada alteração de marcha patológica nós iremos ver mais à frente. Então, vamos com calma. Desde já, só é válido saber que existem marchas patológicas e vão ter alterações específicas. E estas marchas nós iremos aprender mais à frente. Hoje, eu queria que ficasse apenas esse conhecimento da marcha normal e do que é necessário para que a gente consiga ter a marcha. Logo, uma lesão que ocorra em qualquer uma parte daquele nosso circuito que nós falamos ali, desde a parte da propagação, ali na parte central de gerador de informação dos interneurônios, lá no meu mesencéfalo, no medula espinal, até o meu membro, até a execução no músculo do meu nervo periférico, qualquer uma lesão que ocorrer ali nesse sistema, eu posso ter uma alteração na minha marcha, tá? Hoje é só, fiquem com Deus, qualquer coisa me busca no direct, me busca lá no canal, acessem o canal, se inscreve lá para me dar uma força muito grande, o canal Neuronal no YouTube, para me ajudar mais a crescer e poder divulgar esses vídeos para pessoas de outras faculdades, tudo bem? Agradeço pessoal, a todos vocês, tchau, tchau.